Bom dia, meu povo lindo. Como é que vocês estão? Povo abençoado. Mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana aí que está se iniciando. Hoje é dia 28 de julho. Gente, final do mês. Já passou a metade do ano, já vamos pro mês 8. Olha como tá passando rápido. Bom dia, Tainá. Como é que você está, minha querida? Josiane, bom dia. Que bom ter vocês aqui comigo, cedinho. Eita, gente. Vamos lá, né? Vamos ouvir mais um pouco do que Deus tem para nós aí, nos alimentar daquilo que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nesse mundo aí que a gente vê tanta coisa ruim, gente, tanta notícia ruim, mas o povo de Deus não perece, porque sabe em quem confia, sabe quem que é que está na frente, sabe quem conduz a nossa vida, então não perece. Passa por essas coisas que estão aí, passa, gente, porque no mundo a gente vai ter aflição. Mas em todas as coisas Deus, ele nos dá o livramento, ele nos dá graça, sabedoria para a gente passar. Então, pessoal, essas coisas que estão acontecendo, né? Que às vezes muitas pessoas ficam assustadas, né? Meu Deus, como que está esse mundo, né? As brigas de governo, as guerras, né? Na nossa própria cidade, né? Política, falta de tanta coisa, questão de SUS muitas vezes ali que tá ruim os médicos, demora demais. Gente, o povo de Deus é guardado. Aqueles que confiam no Senhor tem diferença, gente. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam nele, aqueles que descansam nele. E é isso que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje também. Né? Nós estamos aí falando sobre a nossa mente. Gente, por que eu iniciei falando sobre a nossa mente, essa série, né? Esse 30 minutos de propósito, né? Que eu comecei aí já tem mais de 2 semanas, de 2 meses. Por quê? Porque tudo começa na nossa mente. Não é no nosso coração, é na nossa mente. Aí sim vai para o nosso coração e a partir do nosso coração ele vai dar fruto. Ele vai sair para fora, vai florescer. Então, o importante é a nossa mente, nós cuidarmos dela, a gente blindar a nossa mente, para que as coisas, elas andem conforme precisa ser, para que a gente possa receber, usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Nós precisamos ter uma mente de Cristo. E como que a gente tem a mente de Cristo? Conhecendo a palavra. É orando? Com certeza é junto. Mas não adianta só orar se a gente não conhece o que Deus tem para nós, a palavra dele. Não adianta. E assim como não adianta você só ler a Bíblia e você não orar. Jejum, né? Deus nos fala, quando fizeres jejum. Ele não falou assim, se você fizer. Talvez você faça. Não, ele falou, quando fizeres jejum, lave o rosto, né? Para não mostrar para as pessoas que você está jejuando. Para não mostrar que você está num período ali de consagração. Para você matar a tua carne. Porque é para isso que serve o jejum. Matar a tua carne para que ele cresça e a vontade dele seja feita. Então essas 3 coisas, gente, precisam andar junto. Para que aí Deus realmente comece a tratar nós, tirar de nós aquilo que é ruim, porque a gente é cheio de coisa ruim. Cheio de pensamento ruim, cheio de dúvida, de incredulidade. Então a gente precisa fazer essas coisas, matar a nossa carne. Amém? Então hoje eu vou falar, gente, sobre uma mente duvidosa e descrente. Não sei se vocês sabem a diferença, gente, de uma mente duvidosa e descrente. Será que é a mesma coisa? Dúvida e descrença é a mesma coisa. Não, gente, não é a mesma coisa. Dúvida e descrença não é a mesma coisa. Até parece, né?
Mas se vocês forem olhar no meu dicionário, vocês vão ver que é diferente. A dúvida, pessoal, é quando você está ali com duas coisas para você fazer. E você fica na dúvida na qual que você faz. Será que eu faço isso? Ou será que eu faço aquilo? Você sabe que uma dessas duas coisas vai te levar a ter um resultado, correto? Se vocês concordam comigo, vocês podem até acenar aí. E a descrença. O que é descrença, gente? Descrença é você não acreditar. Você não acredita naquilo. Isso é descrença, isso não é dúvida. E descrença é desobediência. Pensem, gente. Às vezes a gente acha assim que, só não acredito nisso aqui. Você pense qual grave é isso. Descrença é desobediência a Deus. Aqui, ó, em Mateus 14:31, diz assim, ó: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Esse aqui ele duvidou. E em Marcos 6:6 diz: admirou-se da incredulidade dele. Então são duas coisas diferentes. Vamos continuar aqui. Vamos continuar, que eu sei que muita mente aí vai clarear através dessa palavra. Que às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio. A gente acha que tudo é a mesma coisa. E, gente, sabedoria é algo que a gente precisa pedir para Deus. A palavra do Senhor diz que quem tem falta de sabedoria, peça, que lhe será dado. Então, o povo de Deus, ele perece por quê? Por falta de sabedoria, por não conhecer a verdade. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, muitas vezes nós não estamos vivendo, gente, o sobrenatural do Senhor. Nós não estamos vivendo as promessas do Senhor por dúvida, por incredulidade e por mais tantas coisas. Mas nós precisamos focar, gente, focar realmente no que interessa, no que importa. Dúvida, né? Aqui diz até quando, aqui em 1 Reis, gente, 1 Reis 18:21. Até quando, né? Você vai ficar ali entre dois caminhos. Até quando? Né? E aqui fala assim, uma história de um homem que ele estava doente. Ele estava doente, gente. E ele sempre estava declarando ali: não, mas eu vou ser curado. Eu sei, porque Jesus ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, eu vou ser curado, né? Eu sou curado já, eu só preciso continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E daqui a pouco, tudo vai passar e eu vou ficar bem. Só que ao mesmo tempo vinha a dúvida ali na mente dele. Sabe? Da onde? Olha o que está passando. Isso é dúvida, gente. E é o diabo que ele fica ali. O diabo, ele não tem pressa nenhuma, gente. Porque quando nós aceitamos o Senhor, quando nós cremos no Senhor, quando nós aceitamos Ele como nosso único Senhor e Salvador, nós estamos salvos. E ali nós vamos morar com Deus. A não ser que chegue um dia que a gente negue a Cristo. Que a gente já sabe, não acredito. Aí é outra história. Mas o contrário, pessoal. Quando nós aceitamos o Senhor, né, quando nós declaramos com nossos lábios, e nós cremos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o único e suficiente, nós vamos morar com Ele. Então, o diabo, ele quer roubar a nossa paz, a nossa alegria, enquanto ele puder. Ele não tem mais nada a perder, entendeu? Muito menos a ganhar. Pro diabo, tanto faz, porque ele não tem mais jeito. Então, ele vai ficar atirando as flechas dele naquelas pessoas que são os filhos de Deus, para roubar a alegria, para roubar a paz. Então, ele fica na mente ali. Se a gente vai fazer alguma coisa que a gente crê que foi Deus que falou para nós queremos viver aquele algo novo,
né? E nós vamos indo, de repente vem as dúvidas na nossa mente. Ai, será que não é coisa da minha cabeça? Será que isso é para mim? É o diabo. É o diabo que coloca essas dúvidas para te travar, para fazer você raciocinar que isso aí é muito grande para você. E você não é capaz de fazer isso. É o diabo, gente. Aí as pessoas, elas esquecem que nós somos filhos de quem? Do dono do ouro e da prata. Aí as pessoas esquecem nesse momento que Deus, ele criou todas as coisas. Que ele tem o poder sobre todas as coisas. Que ele, num piscar de olhos, ele muda toda e qualquer situação. Só que simplesmente parece que houve um apagão no nosso cérebro e a gente só consegue dar ouvidos naquele momento para dúvida. E aí, pessoal, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, conhecer a palavra, orar, buscar, jejuar quando preciso, porque sempre precisamos jejuar. Então, nós precisamos ter esses atos para que a gente possa caminhar, sabe, lançando fora toda dúvida, todo medo, toda incredulidade. Certo? Tá, vamos ler ali em Romanos 4, 18 ao 21. Deixa eu ler para vocês aqui, Romanos 4, 18 ao 21. Vamos ler lá. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem intentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também ele era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. De quem que eu estou falando, gente? Estou falando de Abraão. Gente, Abraão era um homem que o que aconteceu com ele, gente? Ele recebeu uma promessa de Deus. Ele recebeu. E ele não duvidou. E muito menos ele foi incrédulo. Ele sabia que Deus ia falar com ele. Mas e por que ele tinha essa convicção, gente? Porque ele caminhava com Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Deus deu uma palavra para ele. Falou que ele ia ser pai de multidão. E ele mesmo sendo velho, ele e a Sara, esposa dele, ele não duvidou. Ele falava para as pessoas que ele ia ser pai de multidões. Ele e a Sara. E ele foi. Ele não duvidou. É algo, gente, visível. Pensem vocês. Imagine alguém que vocês conheçam aí que é bem velhinho. Tanto homem como mulher. 100 anos, gente. Pensa. É difícil alguém chegar com 100 anos e estar assim, belezinha, andando, fazendo as coisas sozinho. É muito difícil, gente. É impossível? Claro que não. Eu conheço uma pessoa, né, que é avô do meu esposo, avô do meu esposo, né, pai da minha sogra. Ele já tem aí 90 e poucos anos. E ele anda pra lá e pra cá. Mas é muito difícil, pessoal. Agora pense, né, um velhinho e uma velhinha sendo pai de multidões. E eles foram, gente. Eles foram. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ele creu, ele viveu o sobrenatural. Então, isso é um exemplo, gente. Um exemplo. Tenho certeza aí que vocês analisando aí a mente de vocês, sabe, a cabeça de vocês, eu tenho certeza, gente. Voltem lá, peça para Deus, para o Espírito Santo, trazer a memória de vocês agora aquilo que traz esperança. Eu tenho certeza que vocês já viveram alguma coisa, que vocês olhavam e viam assim que é muito difícil. E vocês viveram aquilo. Sabe? Na área da saúde, profissional, na casa, relacionamento, sabe? Escola, algo assim que você falou assim, nossa, realmente aquilo aconteceu. Sabe? E é essas coisas que a gente tem que trazer na nossa memória. É essas coisas, gente. Saber que Deus, ele é infinitamente maior
Para ele não tem tempo, não tem lugar, não tem espaço. Sabe? Vamos continuar aqui. Então, vocês entenderam, né? O que é dúvida e o que é incredulidade. Vamos continuar aqui. Continue andando sobre as águas. Vamos ler aqui também, pessoal. Esse aqui tá lá em Mateus 14. Vamos ler essa parte aqui, gente. Que essa parte, ela é algo assim... Nossa, gente, tão tremendo. Vamos ler lá. Mateus 14, a partir do 24. Vou ler com vocês. Mateus 14. 14, 13, 14. Aí, nós vamos ler. Deixa eu ver certinho qual versículo. Do 24 até o 32. A gente vai ler. Do 24. Aqui, ó. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Pessoal, a gente pode tirar várias lições aqui, tá? Por isso eu quis ler essa aqui também para vocês, dessa passagem. Pedro, ele não duvidou. Ele não foi incrédulo. Ele teve a dúvida. Ele teve a dúvida quando ele saiu do barco e começou a vir o vento. É a mesma coisa nós, pessoal. Quando nós saímos do nosso barco, da nossa zona de conforto, a gente sai, toma uma decisão, né? Crê que aquilo é de Deus, crê que Deus falou aquilo, e a gente pega e sai. Aí, de repente, começa a ventar. Começa um vento, né? Alguns problemas, algumas coisas sendo lançadas sobre nós. E nós começamos, epa, será que eu tomei a decisão certa? Será que era isso para me fazer? Será que era esse caminho que era para me pegar? Começa a duvidar. Aí começa a duvidar, o diabo vai lançando mais coisas, porque ele lança o dia todo coisas na nossa mente para nós voltarmos, para nos paralisar. Porque o tempo que nós ficamos parados para o diabo é a maior alegria. Ele não quer nos ver avançando, gente. Ele quer nos ver parados. Então, o que ele puder fazer a gente ficar paradinho, para ele é melhor ainda, porque a gente não vai estar incomodando ele. Não vai estar fazendo estrago ainda maior no inferno. Aí, pessoal, o que Pedro fez quando teve medo? Quando duvidou, falou: eu não vou conseguir passar esse mar, eu vou afundar. Ele clamou a Jesus: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. E ele gritava. Quando que a gente grita, pessoal, com alguma pessoa? Assim, para que ela socorra, quando essa pessoa está longe, para que ela escute, correto? Se a pessoa está do teu ladinho ali, por que você vai gritar pedindo ajuda dela? Você vai falar: ô fulano, me ajuda aqui. Não é mesmo? Só que, quando a pessoa está longe, a gente grita.
Então, para Pedro, naquele momento, né, que ele estava ali afoito com tudo que estava acontecendo, o medo veio, a dúvida que ele não era capaz de passar por ali, ele estava longe, ele estava vendo que Deus, que Jesus estava longe dele, que ele estava sozinho, que ele estava perdido. E ele começou a gritar: salva-me, Senhor, salva-me, socorre-me. E o que Jesus fez? Ele estendeu a mão e pegou Pedro. Jesus estava longe? Não. Jesus estava ali do ladinho dele. Ele simplesmente estendeu a mão e pegou Pedro pelas mãos e levou Pedro de novo para o barco. E ali se acalmou o vento. Então somos nós que olhamos toda a situação e achamos que Deus nos abandonou, que Deus está tratando de outros filhos, né? E nos deixou ali, que nós não somos tão importantes para Ele. E muitas vezes nós somos diferentes de Pedro. Nós acabamos, sabe, ficando ali com aquela situação mesmo, vivendo aquilo e não clamamos pela ajuda do Senhor. Quando se nós clamássemos, Ele iria estender as suas mãos e iria nos salvar naquela situação, reverter tudo aquilo. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então, não espere o contrário, sabe? Ele já fez tudo para nós. Ele já colocou o chão. Não tem esse negócio, ai, dá o primeiro passo que ele coloca o chão. Não, gente, o chão tá ali já. O chão tá ali, tá tudo pronto, ó. É só nós caminharmos. E Ele está ali. O Senhor está ali. Todo o tempo. Só que se nós não clamarmos Ele, Ele não vai nos obrigar a fazer nada. Ele já fez tudo por nós. Tudo. Vamos continuar aqui, que tem mais um pouco. Tem mais um pouco, meus queridos. Aqui também, em Tiago, eu não vou ler isso aqui para vocês, porque senão não vai dar tempo. Tiago 1:5-7 diz ali, né, que se nós não temos sabedoria, é para nós pedir, que vai ser dado para nós, tá? Então, se vocês quiserem anotar e ler depois, é Tiago 1:5-7, tá? Pra gente pedir sabedoria, que Ele vai nos dar. Aqui também, pessoal, Mateus, tá? Anotem também para vocês ler depois. 17, 14 e 20, tá? Mateus 17, 14 e 20. Que ali diz que é quando chegaram junto à multidão, né? Aproximou-se dele um homem que ajoelhou-se dizendo: Senhor, compadece de mim, porque por causa do filho, né? O filho sofria. Então leiam essa parte também, tá? Mateus 17, 14 e 20, tá? Que Jesus também fala com ele sobre esse assunto. E esses são assuntos que são de dúvida e de incredulidade, tá? São duas coisas diferentes. Dúvida e incredulidade são diferentes. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pessoal, eu já vivi muitas coisas com Deus, né? E semana passada eu contei pra vocês sobre o nosso gás, né? Que estava acabando e acabou. E a gente virou o bujão. E aquele gás durou por 1 mês, por 30 dias. Gente, isso é algo normal? Isso não é algo normal. De jeito nenhum, pessoal. Você virar o gás e o gás durar mais 1 mês, mais 30 dias, pessoal. Isso não é algo normal. Isso não adianta alguém vir e falar: mas isso é normal. Isso não é normal, gente. Isso são coisas que vivem as pessoas que creem no Senhor. As pessoas que acreditam no sobrenatural. As pessoas que vivem por fé e não por vista. Porque você viver por fé, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Você vai viver coisas que não existem. É como andar sobre as águas, pessoal. É normal andar sobre as águas? Não é. Não é. Mas para Deus nada é impossível. Certo? Em 2020, pessoal, quando a gente comprou a nossa casa aqui, foi um tempo muito difícil para nós antes disso. Nós morávamos numa casa em que o dono permitiu que nós continuássemos lá morando, mesmo sem ter condições de pagar aluguel.
Nós passamos uma época muito difícil da nossa vida, muito na parte financeira, tá? E foi ali, o próprio dono da casa, ele nos trazia comida para nós. Para mim, para o meu esposo, para o meu filho, né, que hoje tem 18 anos, e para minha filha, né, na época tinha lá 5 anos, 5, 6 anos, e minha outra filha que era Nenê. Ele mesmo trazia alimentos para nós, tá? E a gente viveu muito tempo ali de cesta básica, foram anos, gente. E sabe por que a gente viveu tantos anos nessa coisa de ter que ficar vivendo de doação? Porque a gente olhava assim para Deus e a gente falava assim: ah, se nós estamos assim é porque Deus quer. Ele está no controle. E o dia que Ele quiser, Ele nos tira daqui. Era esse o pensamento que nós tínhamos, gente. Olha que pensamento, sabe? O diabo, ele enganou nós anos e anos. Nós não pedíamos nada para Deus, nós só agradecia. Sabe? Nós falávamos assim: ah, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, né? O dia que o Senhor quiser, o Senhor nos tira daqui. Olha o que é a inversão da palavra, gente. Com certeza Deus sabe todas as coisas. Com certeza a hora que Ele quiser, Ele muda. Mas o que Ele fala? Que é para nós pedir. É para nós clamar. Nós somos filhos dele. E Ele fala para nós nos achegarmos a Ele. Que Ele se achegará de nós. Que é para nós pedir para Ele. Né? Que uma mãe, ela não esquece do filho que amamenta. Quem dirá Ele? Ele fala que nós somos filhos, nós vamos comer o melhor dessa terra. E nós pensávamos, gente, que se nós fôssemos falar algo para Ele do que nós estávamos vivendo, né, passando necessidade, Ele ia achar que a gente está murmurando. Pensa, gente, que pensamento demoníaco. Nós não tratava Deus como pai. Nós tratava Deus como assim, um pai carrasco. Que Ele queria que nós vivesse aquilo que ele queria. Então, Ele que sabia. Entende? Só que nós não tínhamos a visão que Ele era um pai carrasco. Nós não tínhamos essa visão. Nós tínhamos a visão que Ele sabia, que Ele estava no controle e a hora que Ele quisesse, Ele mudava. Então, a gente não clamava nada. Até que chegou um dia que a pessoa ali onde a gente morava falou que a gente precisava sair da casa. Porque ia acontecer ali, a filha ia casar e tal, ia morar ali. E a gente precisava deixar a casa. Isso foi em fevereiro de 2020, gente. Fevereiro de 2020. E ele falou para nós sairmos em 3 meses. Pensa o desespero nosso, gente. Nós não tínhamos nem para comer. Para nada, nós não tínhamos. E aí, o que a gente fez? A gente foi para Deus. Aí a gente foi para Deus. Aí a gente começou a orar. Aí a gente começou a clamar: Deus, prepara, Senhor. O que nós vamos fazer? E aí a gente foi lá, eu, meu esposo, meus filhos, montamos o horário de oração. E lá, às 7 horas da noite, cada um ia para uma peça da casa. Nós se ajoelhava, todos nós, menos o meu nenê, né, gente? Que nenê era nenê, né? Tinha 3 meses de vida. E a gente orava e pedia para Deus dar uma resposta. E Deus foi dando, gente. E eu fui, e eu quis, eu falei assim: eu quero uma casa assim, assim, assado. Até a cor da lajota Deus colocou na minha cabeça. Do jeito que eu queria a casa. E aí a gente foi procurar a casa, né? E o nosso nome estava sujo? Tá, pessoal? O nome estava sujo. Foi algo sobrenatural que Deus fez. O nome do meu esposo estava sujo. E nós não tínhamos renda nenhuma, pessoal. Só que o meu esposo, ele tinha se formado em Direito, tinha feito OAB. Fazia um ano e pouquinho que ele tinha feito OAB. Então, ele tinha alguns casos que ele tinha pego no ano de 2019. E eu vendia Eudora, vendia Rinodê e vendia Amaca Paris. Isso em 2019. E ali, pessoal, a gente foi, arrumou ali e veio ver a casa. Gente, e Deus deu estratégia para nós. O Luciano entrou lá no Serasa, no aplicativo, e ele parcelou todas as contas dele. Porque eu entrei e eu vi que eu não tinha mais nada sujo no meu nome. O que estava no Serasa, que estava sujo, tinha saído tudo. Tudo. Aí eu falei para ele: viu, amor, entra lá no Serasa e parcela aquelas coisas. Aí ele foi e parcelou, pagou as primeiras parcelas, né? E aí ali limpou o nome dele. Em uma semana, daí a gente falou com o corretor, né, de imóveis. Ele falou assim: viu, pega lá uma carta ao contador, né,
de imposto de renda e tal, e vamos apresentar essa carta. Pense, gente, isso aí, olha, gente, Deus falou, isso é um milagre. E a gente foi no contador, pegou todas as minhas notas, eu entrei no site lá da Eudora, da Rinodê, da Maca Paris, e a gente pegou todas as notas, sabe, fiscais, e somamos, e mais o que o Luciano tinha de recibo dos clientes dele, e a gente somou tudo, e deu certinho o valor do ano do imposto de renda lá, que era 24 mil, se não me engano, na época no ano. E a gente pegou todos esses documentos, o nome do Luciano limpou em uma semana, né? E aí o corretor de imóveis levou lá na Caixa e falou para nós que eram uns 3 dias para eles aprovarem, né? Numa segunda-feira, 9 horas da manhã, ele me falou isso. Foi uns 3 dias, eu falei, então tá bom, né? A gente já tinha visto. Bom dia, Lucas, bom dia, Rosângela. Aí, ele a gente já tinha vindo ver a casa, era igualzinha o que Deus tinha colocado na minha cabeça. Aí, a gente pegou, ele falou pra mim que eram uns 3 dias. Falei, tá bom, né? Gente, dali a 15 minutos ele me mandou mensagem. Falou, viu? Já aprovaram. Já deu certo. Eu falei, como assim, né? 3 dias? Não, já aprovaram. E aprovaram num valor maior ainda. Nós compramos uma casa, gente, de mais de 160 mil na pandemia, 2020. Em maio, gente, maio de 2020. Porque ele pediu a casa em fevereiro, março, abril, maio. A gente pediu. A gente comprou a casa. E aí a gente veio ver a casa e a gente tinha até junho para sair da casa, o máximo que a gente pediu mais um mês pro homem lá. E aí a gente veio, o homem falou assim, é uns 3 meses para vocês se mudarem, porque é uma burocracia, Caixa, não sei o quê. Eu falei, não pode, não, a gente vai vir antes. E a gente se posicionou. Gente, a gente veio aqui em maio, dia 20 de junho, não deu 15 dias, pessoal, porque daí em maio que a gente começou a fazer esse trâmite, né, de pagar, de ir no imposto de renda e tal. Aí quando a gente veio aqui, falou com o dono aqui, que é uma casa nova, um construtor de uma casa nova, a gente comprou uma casa zerada, no valor de 165 mil. E nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Esse foi mais um dos milagres que a gente viveu. E aí, não deu 15 dias, pessoal, a gente estava morando aqui, a gente veio morar na casa antes de outras pessoas que estavam vendo as mesmas casas que estavam lá enrolado na Caixa Econômica. Isso foi um grande milagre, gente. Só que a gente não duvidou. A gente não teve descrença, porque descrença é desobediência. Deus te dá uma palavra e você não acredita, e você não vive aquilo. Isso é desobediência. Sabe? E a gente mora aqui, gente. Nós pagamos, sabe? Demos entrada. Deus, olha, é muito grande o testemunho, já é mais de 7h30. A gente vai longe aqui. Outro dia eu vou gravar, acho que um vídeo para contar para vocês isso. E aqui para nós encerrar, gente, tem aqui sobre o descanso sabático. Sabe o que é descanso sabático, gente? Não é o descanso do sábado. É o descanso que Deus fala para nós entrarmos no seu descanso. O que é isso, gente? É para os filhos de Deus aquilo que a gente precisa fazer, entrar no descanso. Lançai sobre mim todas as suas ansiedades, todas as suas dores, tudo, que eu tenho cuidado de você, e descanse. Quando a gente não descansa, a gente está sendo desobediente. Então a gente precisa descansar. A gente vai, faz ali o que precisa ser feito e descansa. Descansa no Senhor. Se a gente fica lá, continua ficando ansioso, fazendo as coisas ali bem louco, né? E não para, e nossa mente não para, a gente está sendo descrente, está sendo desobediente, aquela pessoa que não consegue parar. Então descanse, confie no Senhor, não tenha medo, sabe? É isso, é essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Dúvida é você duvidar às vezes, não saber qual caminhão você pega, mas você sabe que um deles vai chegar a algum lugar. Agora, descrença, eu não acredito, é desobediência. Então cuide da tua mente, cuide do teu coração. Porque Deus tem coisas grandes, gente. Eu tenho muitos testemunhos de milagres, muito. E esse da nossa casa foi um grande milagre. E nós nunca atrasamos uma parcela da nossa casa. Demos uma entrada bem grande, que até isso, 20 mil de entrada, Deus proveu, gente, do sobrenatural. Porque a gente creu. Amém? Bom dia, Vê. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu vou encerrar aqui, né? Já é 7h36. Que Deus abençoe todos vocês, né, que estiveram aqui comigo nessa live. Toda segunda-feira de manhã ela acontece, né, às 7 horas da manhã.
que vocês tenham uma semana extraordinária. Lembrem-se, Deus, Ele já colocou o chão. Ele já colocou, Ele não precisa colocar mais nada. Basta nós tomarmos uma atitude e fazer o que tem que ser feito. Porque o que Deus tem para nós são coisas grandes. Eu te falo, te afirmo que se você falar para essa figueira e não duvidar em seu coração, mas crer, ela vai pegar dali, vai sair de lá. Se você crer, isso vai acontecer. Aquele monte, ir para lá, ir para cá, vai acontecer se você crer. Então não duvide, creia. Porque nós temos um Deus muito grande. Um Deus que é dono de todas as coisas. E Ele falou que nós vamos fazer coisas maiores ainda do que Ele fez. Então o que Deus tem para você, para mim, para essa semana é algo extraordinário. E eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito. Amém? Que Deus abençoe e venham me contar daqui uns dias como que está sendo a semana de vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela presença. Vai ficar gravada essa live aqui e lá no YouTube também. Tá bom? Beijo no coração e até segunda que vem. Tchau, tchau, pessoal.